Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, na companhia essa semana de um carro muito especial para o mercado nacional, que é o novo Polo GTS. Esse que foi um dos carros mais pedidos aqui no canal, principalmente nessas últimas semanas, quando eu mostrei o teste do Sandero RS, o pessoal falou: TK, tem que andar no Polo GTS para falar pra gente o que você acha. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, os pontos legais, os pontos que não me agradaram, e a gente vai dar um rolê aqui pela Estrada dos Romeiros, pertinho de São Paulo, para dar uma acelerada e ver mesmo se de fato ele é um esportivo. Porque o visual, indiscutivelmente, é de um esportivo, principalmente porque toda essa frente do Polo GTS veio do Polo GTI, então os faróis são o mesmo do Polo GTI, esse para-choque é diferente, a grade é diferente, lembra muito e traz muito a identidade dos modelos na versão GTI. E aqui ela decidiu resgatar uma receita que fazia muito sucesso nos anos 80 e 90, que era pegar uma motorização que não existia na linha e colocar naquele modelo e só naquela versão. Como era, por exemplo, o caso do Gol GTI nos anos 80, que usava, vamos dizer, um motor de Santana, aqui o Polo GTS vem equipado com motor 1.4 turbo. Motor esse que é um conhecido aí da linha Volkswagen, do Golf, Jetta, Tiguan, T-Cross, e agora chegou no Polo. Motor esse que eu já tive a oportunidade de ter em um carro, eu tive um Jetta 1.4 TSI nos Estados Unidos, que era um carro bem gostoso e bem prazeroso, e aqui eu acho que nessa motorização aqui de 150 cavalos, e esse já no caso Flex, ele consegue mesclar um balanço que eu vou mostrar para vocês entre desempenho e economia de combustível. E esse motor 1.4 extremamente eficiente, capaz, obviamente dentro das limitações que a capacidade cúbica dele oferece. Então, motor, esse carro com certeza está muito bem, porque é um motor bem legal. E acoplado ao motor tem uma transmissão automática de 6 velocidades. E aí é o primeiro ponto que nós e muitos dos entusiastas vão questionar. Pô, TK, carro esportivo com câmbio automático de 6 marchas, não é nem dupla embreagem? Pois é, nesse carro não é. E é uma estratégia que a Volkswagen usou e que eu acho que faz muito sentido, que eu já vou explicar para vocês quando esse carro estiver em movimento. Além da cara de Polo GTI, esse carro traz um visual aqui na lateral, tipo caixa de ar preta, as rodas que lembram muito as rodas do Golf e do Polo GTI. Essa daqui é aro 17, diferente do carro apresentado no salão há 1 ano e meio atrás, que era aro 18. Isso daqui é aro 17, eu acho que para o asfalto e para as condições de uso fazem muito sentido. E aqui junto das rodas aro 17 na dianteira, a gente tem o mesmo sistema de freio do Polo TSI, do Polo 1.0 turbo. E a suspensão desse carro, apesar dele manter a mesma altura, ele tem um pouquinho mais de carga de diâmetro em barra estabilizadora, e dizem que tem um pouquinho mais de carga de suspensão. Visualmente ele é um carro um pouco alto, eu tinha visto gente comentar tal, e de fato ele é alto. Quando a gente olha o espaço da caixa de roda aqui, ó, sobra mais de 4 dedos, dão uns 5 dedos de altura. Com certeza esse carro com 2 dedinhos a menos já ia ficar bem mais bonito. Uma coisa interessante é que o Polo GTS ele não tem nenhuma nomenclatura Polo, tudo onde você olha é GTS para valorizar a versão. Aqui vocês estão vendo piscando por conta da velocidade de gravação, mas essa lanterna traseira ela é toda em LED, que dá um visual bem bonito para o carro. Diferente do Virtus GTS, que não tem a dupla saída de escape, aqui a gente tem uma dupla saída de escape. Tem um aerofóliozinho na cor preta que ficou bem bonito. E aí quando a gente vem para o porta-malas dele, a única forma de abrir ou é pelo botão no controle, ou um botão lá no meio do console. E isso é uma coisa ruim, porque às vezes que eu fui fechar, eu bati, ó, e usei até uma intensidade boa, mas ele não fechou. Aí você tem que tirar o controle do bolso para abrir de novo o carro, para aí conseguir, vamos dizer, ter acesso ou fechar o porta-malas. O porta-malas nessa versão equipada com som Beats, essa é a altura e a forma máxima de capacidade de carga, o que não é visualmente muito grande. De fato ele é um carro, ele é um hatch quase médio, porque o médio para mim seria um Golf, então ele também não é muito pequeno, mas não achem que o Polo tem uma capacidade de carga gigante para um carro hatch, porque não tem. E aqui não dá para a gente expandir o porta-malas dele lá para baixo, porque apesar de ter todo esse espaço não aproveitado, ele tem um sistema do amplificador e provavelmente é o subwoofer aqui do sistema de som da Beats.
Som da Beats, que é o único opcional que tem disponível para o Polo, custa pouco mais de R$2.000 e vou falar, é um som animal que tem nesse carro. E aí quando a gente veio para o interior, é onde a gente de fato tem uma parte animal do carro, a começar por esses bancos, que eles usam um tecido cinza que lembra os Recaros de época, assim como esse desenho, que parece um couro sintético, que ele lembra os sulcos que saíam no Recaro. Ele é um banco inteiriço, então ele não tem um encosto de cabeça separado, e é o mesmo banco do carro que eles apresentaram no salão. Aqui tem a identidade GTS, ficou lindo, e ele apoia bem pra caramba, essas abas laterais dele são bem boas. Uma coisa que como entusiasta, e obviamente eu sinto falta aqui, que eu acho que um xadrezinho, não com detalhe em vermelho, aquele xadrez tipo que saía no GTS, que era preto e cinza, ficaria muito bem e muito estiloso nesse carro. Outra coisa que eu sinto falta, ó, teto solar. Quando a gente fala de carro esportivo, não tem uma pessoa que tenha carro esportivo que não goste de um teto solar e que não valorize o teto solar depois. É a mesma coisa quando a gente fala da transmissão manual. Esse carro não tem disponível, falam que não vai ter e eu acredito que não vai ter, mas eu acho que é um tipo de carro que merecia ter uma transmissão manual. Por quê? Porque seriam com certeza os carros mais valorizados depois, para o entusiasta, para o lado colecionável, e para dirigir com certeza ia ser muito prazeroso. E aí eu acho que eu tenho que ser justo com a Volkswagen e fazer uma defesa, porque eu acho que internamente conseguir aprovar uma versão esportiva é algo extremamente difícil, vide a quantidade de tempo que a gente não tinha um esportivo sendo desenvolvido e produzido aqui no Brasil. Vocês vão falar, o Golf GTI. O Golf GTI foi alemão, foi mexicano e depois passou a ser nacional para viabilizar e hoje em dia não está mais no mercado. Então, eu acho que tem o lado que a gente tem que valorizar a iniciativa da Volkswagen e com certeza eles acabaram optando por um mix que eles conseguissem vender para as concessionárias, falar esse carro não vai ficar parado no estoque de concessionária, porque a gente sabe que transmissão automática hoje em dia atrai uma fatia maior de público. Então, por um lado, parabéns, que bom que deu certo, mas por outro, cuidem com carinho e um facelift do Polo ou em alguma edição comemorativa, pensem na possibilidade de colocar transmissão manual e quem sabe um banquinho xadrez. Vocês podem ter certeza que quem é entusiasta vai valorizar ainda mais esse carro. E aí quando a gente vem aqui para o interior, quando você bate o olho, a primeira coisa que a gente nota é que tem um volante com costura vermelha, tem detalhe vermelho aqui, tem detalhe vermelho na saída de ar, o que acaba dando a cara da versão, e tem uma combinação de duas telas animais, essa tela aqui no meio com 10 polegadas, ó, quando a gente liga, bem que nem os modelos da Audi, e aqui uma tela central que eu já tinha elogiado no T-Cross. Se não é a melhor, é uma das melhores que existem hoje no mercado, independente do carro, independente da faixa de valor, isso daqui funciona muito bem. Por aproximação ele tem um sensor, ó, que ele abre o menu, tem uma série de funções, Apple CarPlay, enfim, é uma tela que tem que servir de referência, principalmente para os carros japoneses e para os carros coreanos. E aqui, quando a gente vem aqui para essa tela no meio, ela que tem uma série de possibilidades de visualização, de customização, tem uma série de informações, tem sistema de navegação, vamos ver se vai, ó, a gente tem aqui também a visualização do mapa, do sistema de navegação para quem for usar, apesar que hoje com o Apple CarPlay você conecta, tem o Waze, tem Spotify, tem tudo ali. Eu acho que vai ser muito legal quando a gente começar a ter o Waze espelhado na tela, vai deixar a condução muito mais segura e muito mais prazerosa. Acho ainda que nessa versão merecia ter vindo o volante da linha GTI, que eu acho que ficaria muito mais bonito desse volante, que eu já comentei com vocês. Para mim ele já está com o visual bem cansado e começou a mudar lá fora. Agora o Golf 8 já tem um volante com um visual diferente. Mas é uma cabine que eu acho super bem resolvida. Aqui no meio do painel, lembrem, para quem não viu, vejam o vídeo do T-Cross, que eu critico a cor, aquela cor cobre, que eu acho que ela chama muita atenção sem precisar. E naquela ocasião eu tinha comentado, eu falava, putz, eu acho que uma cor cinza cairia super bem no painel, e olha como ficou bonito o painel desse carro. Agora, falando em painel e algo que não é bonito nesse carro, é o painel de porta dele. Mesma coisa do T-Cross, que já comentei no vídeo do Polo, não dá para me conformar que um carro de 100 mil reais tem plástico. Isso é o que eu falei no outro vídeo e eu repito para vocês. Brasileiro tem que pôr a mão. Por melhor que seja o plástico, por mais bonito, por mais forma que tenha, não é gostoso de tocar.
e tem que ser gostoso de tocar, porque muitas pessoas percebem o valor do carro com os dedos. É colocando a mão em cima do painel, colocando a mão no couro do volante e colocando a mão na porta. Para mim, no interior desse carro, o que eu faria de diferente, além dos bancos que eu comentei e do volante, seria essa parte de porta. A hora que acertarem revestimento de porta nesse carro, praticamente 100% dos problemas estão resolvidos. Além disso, ele tem o acabamento todo em preto no teto, que deixa ele bem bonito. Ali na frente no Twitter dá para ver a inscrição da Beats. Mas vamos fazer o seguinte, eu imagino que vocês estejam curiosos mesmo, que é para ver como esse carro anda. Bora acelerar o Polo GTS então. Muito bem, bora dar rolê de Polo então. Para ligar não precisa da chave, é só apertar o botão de start aqui no meio do console. E aí quando a gente dá a partida, parece um carro normal. É uma coisa que eu sinto falta. Eu gosto quando você dá a partida num carro esportivo e ele já dá aquele ronco que de alguma forma envolve. Vamos sair já medindo o 0 a 100 para ver se é na casa de 8.7, como a Volkswagen declara. Eu estou com o sistema de medição aqui, com o GPS do drag e vamos lá, bora! Muito bem, estou com o câmbio na posição Sport, vou carregar um pouquinho da aceleração e bora lá, vamos ver. Vamos ver o 0 a 100 dele, quanto que vai ser? Posso falar? Não vou nem levar em consideração esse que foi na casa de 10.3, porque ali tem uma subidinha, eu vou pegar num trecho mais plano e a gente mede. Agora, quando começa a andar com o Polo, tem uma coisa que é muito legal. Primeiro que o corpo fica muito bem apoiado no banco, melhor até do que o Sandero RS. Apesar dele não ter ronco e tal, quando você começa a andar, principalmente numa estrada bem fechadinha como essa, dá para sentir que a carroceria, apesar de ser bem alta, ó, o carro é super bem equilibrado. Falta força no motor? Numa situação esportiva assim, falta. Mas o grande lance é o seguinte, quem vai comprar a Polo GTS na sua maioria é aquele cliente que normalmente iria para um Golf e hoje em dia não tem mais na linha. Então o Polo GTS, para mim, ele faz total sentido dentro da linha, porque ele é uma opção com uma margem maior, porque é um carro obviamente mais equipado, mas que ao mesmo tempo ele está utilizando um powertrain já existente na linha, ou seja, não é um negócio caro de desenvolver. E uma pausa para mais uma medição. Bora lá, vamos ver. Esse primeiro momento ele é meio manso assim de sair. Ele não tem aquela pegada, sabe, que a gente gosta. Ó, vamos ver aqui, 9.1 ele fez, tá 0.4 acima dos 8.7. Dá para ver que ele não é um carro super empolgante na aceleração quando a gente olha de uma maneira esportiva, mas ele é uma opção mais premium, mais sofisticada e mais estilosa para oferecer dentro da linha Volkswagen. Então é uma forma de cobrir ali uma lacuna pela ausência do Golf. O grande lance desse carro é o seguinte: por fora ele é um carro super estiloso, ele entorta o pescoço das pessoas na rua. Várias pessoas, enquanto eu estou andando, ainda mais esse que é vermelho, é uma das 6 cores disponíveis na linha, ele chama muita atenção. As pessoas olham para esse carro como se ele fosse um GTI. Ele no dia a dia, ele acaba juntando duas coisas assim, que ele tem uma performance melhor do que os outros Polos e ao mesmo tempo é um carro econômico e é um carro confortável, principalmente porque ele usa essa transmissão automática. Ele tem uma suspensão esportiva? Não. Você anda com o Sandero RS, o Sandero RS é um carro muito mais especial e eu imagino que na pista deva ser um carro mais rápido que ele por conta do balanço dinâmico, mas o grande lance é o seguinte: cliente de Sandero RS, e eu seria um deles, a gente faz parte de uma minoria. A maioria das pessoas querem mais ou menos o que esse carro pode oferecer. Querem um estilo, querem tecnologia e uma dirigibilidade boa, e esse carro oferece. Ele é o máximo em performance? Não, longe de ser isso. Ele é um carro, e eu vou ser bem sincero assim, na forma de andar ele é um carro bem normal. Ele é um carro que, se ele não tivesse toda essa vestimenta esportivo, ele seria um Polo Highline perfeitamente, passaria por isso. Só que o grande lance é que eles conseguiram juntar isso com juntar algo que brasileiro dá muito valor, que é o visual.
Então ele tem esse monitoramento e tem os chamados modos de condução. Basicamente ele tem uma função aqui, que quando eu saio do normal e venho para o Sport, ele parece que deixa o volante um pouquinho mais pesado e ele deixa a resposta do câmbio mais rápida, mas tem uma outra coisa que ele cria aqui dentro do carro como se fosse uma ressonância. Ó, vou tirar. Não sei se vocês conseguiram notar a diferença, mas basicamente eu vou tentar fazer de novo. Vamos ver, vamos deixar no normal, eu vou acelerar no normal e aí eu vou jogar no modo Sport. Vamos ver se vocês conseguem identificar essa ressonância a mais que entra aqui dentro do carro. Ó, acelerei em Drive, joguei no Sport. É muito sensível. Então é um tipo de coisa assim que, sinceramente, ó, ele tá no modo esportivo. Você sente assim que ele fica com, parece uma coisa mais grossa, assim, um ronco mais grosso dentro do carro, mas não, sinceramente, não é algo que eu acho que faça muita diferença. Vocês vão falar, pô, mas é um carro de 100 mil reais. Mas a realidade do mercado hoje é um pouco essa. E se a gente for pensar 100 mil reais, é praticamente metade do preço, se a gente fizer uma conta proporcional, do que custava um Gol GTI no final dos anos 80. Já muitos falaram que o Gol GTI do final dos anos 80 era um carro, hoje seria um carro de quase 200 mil reais. Olha que absurdo. Então, obviamente que eu sinto falta do teto, eu sinto falta, sei lá, se o banco fosse um banco da Recaro, mas o grande lance é que a Volks conseguiu encontrar esse balanço. Eu comentei sobre isso do Sandero RS, que eu acho ele um carro muito legal, mas ele é um carro simples de construção, de acabamento, e ele é um carro baseado numa versão mais simples. Esse daqui não, ele é baseado num Polo, que é um carro super bom e super reconhecido aí no canal. Inclusive quem quiser ver um teste de um Polo 1.0 TSI, tem também aqui no canal. Ele é um carro, o Polo GTI, que vai me deixar aquela grande lembrança, como é, por exemplo, um Golf GTI de andar, que é aquele carro que de fato te põe muito sorriso no rosto. Não, mas ele é um carro que dá vontade de ter? Dá. Por quê? Porque ele tem um visual esportivo, ele é um carro que anda de certa forma bem, e aí pensando para o que a gente precisa na rua, ele é super ok, é um carro confortável, é um carro que tem os itens de tecnologia, então como conjunto ele é um carro que faz muito sentido. Ele é um carro que a gente vai encontrar nas pistas de track day no Brasil? Não, e nem acho que seja. Eu acho que para quem quer performance, para quem quer de fato explorar capacidades mecânicas e capacidades técnicas, o Sandero ele faz muito mais sentido, porque ele é um carro com motor 2.0, 16 válvulas, tem uma transmissão manual de relações super curtas. Então, como conjunto, para quem faz track day, faz muito sentido. Mas com certeza, esse daqui é um carro que eu teria na garagem, assim como teria o Sandero RS. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no nosso canal e a gente se vê numa próxima muito em breve. Grande abraço a todos, valeu, tchau!